Ok, agora está gravando. Então eu tirei os resultados exatos daquelas integrais de uma página na internet e eu fui um pouco ingênuo, coloquei muito poucas casas decimais, devia ter colocado mais casas decimais. Por que isso é um problema? Exatamente, é por isso que não está dando uma reta o gráfico de vocês. Se a sua integral... Tá. Só um que não está? É. Tá, vamos olhar, mas pode ser por isso, tá? Porque se o seu resultado numérico está mais preciso do que a referência que eu passei, bom, num dos casos que eu mandei lá no Slack, vocês viram que a precisão, o erro relativo estava aumentando com o número de pontos, que claramente está errado, é porque a gente passou reto daquela precisão. Então, se a gente colocar um valor mais preciso como um valor de referência, aí fica as retas bonitinhas. Eu fiz aqui e para todos os casos deu uma reta perfeita e eu queria que a gente desse uma analisada nessa reta também. Tá? Vamos ver se esse é o caso do seu. E a gente vê também os limites de integração se estão corretos. Isso é importante. Antes de continuar, mais alguma dúvida? Alguma dúvida mais fundamental? Assim, essas dúvidas que vocês estão tendo são mais técnicas no sentido, de repente, o limite de integração da somatória, do in si, não está correto. Mas dúvidas com relação ao Python em si, alguém teve alguma mais profunda? Não, né? Pelo jeito, não. Eu tive. Quando a gente vai calcular o erro, ele está em módulo, certo? Sim. Eu, inicialmente, fiz e deu certo. Eu mandei printar o erro, deu certo, deu um print lá no erro. Eu fiz utilizando um if para tirar o módulo. Só que quando eu fui plotar o gráfico, e eu estava utilizando o if ainda para tirar o módulo, ele estava dando erro, ele não estava conseguindo plotar o gráfico. Aí eu precisei usar o NP Absolute. Sim. Por quê? Bom, duas coisas. Primeiro, vocês vão evitar if sempre. If é uma tomada de decisão que atrasa o código. Tá? Então, a primeira razão para evitar o if é desempenho. Isso está ligado com o que a gente falou na aula passada, brevemente, daquelas otimizações do compilador. Então, tem uma otimização do compilador que também vale para a linguagem interpretada, que é crítica no desempenho do código. Imagina o seguinte, imagina que você é capaz, bom, seu processador tem vários núcleos, tem processos vetorizados e tal. Então imagina que você está fazendo uma certa conta, um certo algoritmo, e numa certa etapa do seu algoritmo, você coloca um if. Então, se isso, faça aquilo, se não, faça isso. Então o seu código ele tem que parar ali, tomar uma decisão, vai para cá ou vai para lá, para depois seguir o caminho. Essa parada não parece crítica se você pensar sequencialmente no código, né? Está executando essa linha, aí chega no if, vem para cá ou vem para lá. Tanto faz, né? Se eu estivesse caminhando na floresta, tivesse uma bifurcação, eu só vou decidir se eu vou para a esquerda ou para a direita na hora que chegar na bifurcação. Então não tem problema. Agora, por causa da vetorização e do paralelismo nativo do processador, que é independente do nosso código, e dos processos de otimização do compilador, tem um lance que é assim, o compilador tenta passar para frente, né, acelerar o seu código, executando trechos do seu código que já estão prontos para executar antes da hora. Então, imagine que você tem dois trechos. Estamos falando de integrais aqui nos exemplos, então vamos pensar, você tem duas integrais para fazer. Então, você chamou no seu código, tem uma linha lá, né, R1 igual a integral de tal função, R2 igual a integral de tal função. Então, é a integral 1, depois é a integral 2 do seu código, na sequência lógica do seu código. Só que para você fazer essas integrais, de repente tem uma preparação anterior no seu código, você está carregando algumas variáveis, alguma coisinha assim, né? E, por um acaso, as variáveis necessárias para fazer a integração da segunda integral estão definidas antes da variável que vai definir a primeira integral. Então, tecnicamente, dava para fazer a segunda integral antes que a primeira. O seu código o compilador vai perceber isso e vai trocar a ordem. Se elas são independentes, ele é esperto, é um código bastante complicado, né? Ele vai analisar isso e vai inverter a ordem do seu código para fazer uma aceleração. Então, ele faz aquilo antes. E é a mesma coisa com um if.
Se você tem um if e tem a saída verdade e a saída falsa do if, né? O true e o false. Digamos que o seu código ainda está lá em cima, está executando um trecho lá em cima do seu código, o seu if está aqui embaixo, e a tomada de decisão, né, a variável que vai definir se é verdadeiro ou falso, depende de uma conta que está acontecendo ainda. Mas o que vai ser calculado depois do if, digamos que as variáveis, tudo que é necessário para fazer a conta que vem depois do if já está carregada. Só a tomada de decisão que ainda está sendo calculada. O compilador, ele também percebe esse tipo de coisa e ele vai fazer uma execução em paralelo dos dois. Vai executar tanto o verdadeiro quanto o falso, se for possível, tá? E na hora que a tomada de decisão, o cálculo dela tiver completado, ele vai falar, olha, a tomada de decisão deu falso. Então aquele cálculo do verdadeiro que eu estava calculando antes, eu vou jogar fora e eu sigo só com o resultado do falso. Então ele é esperto desse jeito. Então ele antecipa a conta e isso dá uma acelerada. Então ele, na hora de dividir a execução dos processos no compilador, tem todo esse processo de otimização por trás. Quando não é possível executar o verdadeiro e o falso em paralelo, para antecipar o cálculo, tipicamente executa-se o true primeiro. Então, se dá para executar o true, ele executa o true. Se dá para executar o false, ele executa o false e depois joga fora o que não for necessário. Tá? Agora, quando não é possível, né, e tem esse critério de parada, muitas vezes ele vai parar a execução, ele vai esperar chegar no if, em linguagens interpretadas principalmente, ele vai esperar chegar no if para decidir qual ele vai executar, e isso gera atrasos. Então, entendo assim, todo if gera atraso no seu código. Então, todo if que você conseguir evitar, acelera o seu código. Tá? São pequenas acelerações que, no final, se o seu código for um código longo, pesado, faz uma diferença tremenda. Então, isso é uma outra tarefa para vocês pensarem sempre evitar o if. Nesse caso do Hélio, você estava colocando um if lá para tomar um módulo, né? Você colocou um if x menor que 0, multiplica x por menos 1. Não se faz isso. Você pode colocar o npabs, porque é mais eficiente em primeiro lugar, né? É mais fácil você sempre calcular o módulo do que enfiar um if que atrasa. O if atrasa mais do que calcular o módulo quando não precisa. Tá? O segundo aspecto é a vetorização. O if padrão, if x menor que 5, não é vetorial, não é vetorizado. Se o x for um array, ele não sabe o que fazer. Tá? Enquanto o módulo, o numpy abs, ele é vetorizado, ele vai tomar um módulo do vetor inteiro. Seu erro estava por causa disso. A variável x aí, ela era um vetor e o if não sabia o que fazer com aquele vetor. Entendeu? Saquei. Valeu, professor. Ok, gente. Alguma dúvida? Eu tenho uma coisa, mas não é bem assim uma dúvida. É porque eu queria saber, por exemplo, o que eu posso fazer com array que eu não poderia fazer com uma lista ou com algum outro tipo de coisa assim. Ótimo, vamos falar sobre isso. Eu esqueci de abrir o Jupyter aqui. Deixa eu abrir o Jupyter. Fica mais fácil para mostrar essas coisas. Vou jogar aqui para o lado da janela e vou compartilhar a tela agora e a gente vê exatamente esse tipo de coisa, tá? Professor. Oi. Quais são Pode as falar. opções, então, que a gente poderia usar para evitar o if? Então, depende do caso. Sempre que eu perceber que vocês colocaram um if onde não precisava, eu vou dando as sugestões. Peraí. Deixa eu só organizar aqui para não me perder nas janelas. Tô com muita coisa aberta aqui. O duro da aula remota é isso, né? Preciso fechar tudo antes de começar a aula, senão fica uma bagunça genérica aqui, complicado. Fui abrir o Jupyter aqui, abriu um monte de tab do Jupyter que eu estava trabalhando antes. Fechei já. Deixa eu compartilhar aqui agora.
Antes de eu responder, vê se o tamanho da fonte tá bom. Tá bom assim? Tá bom, professor? Ok. Bom, Dora, primeiro essa que o Hélio tinha falado, né? Um if, ele tinha feito alguma coisa assim, né? Tinha uma variável x igual a menos 5, por exemplo. Em algum lugar estava lá if x menor que zero, x vezes igual menos 1. Claro que funciona, agora o x é positivo. Mas aqui é melhor trocar isso daqui por simplesmente x igual a mt ebs x. Então, aqui eu evitei um if. Agora, em outros casos, tem que olhar caso a caso. É realmente você pensar em situações aí que você sabe que aquele if realmente é necessário, ou eu consigo fazer um negócio mais programático, né? Fazer um negócio mais sequencial, evitando o if. Em geral, é melhor evitar o if. Tá? Não é, no seu caso, você falou do seu código lá, que você tinha a lista de A, B, C, D, E, aí tudo bem, tá? Porque é uma lista de execuções que está definindo qual caso que vai rodar, isso não é tão crítico. Tá? Eu dei Mas, uma enfim, refatorada nele, aí esses ifs sumiram. tá ok. Só que dentro das Ah, funções eu tive que usar o if ainda, ficou por quê? Aonde? nas integrais. Não, nas integrais não pode ter if, não. Quer que eu abra o seu código aqui? Pode abrir. Aqui. Aqui, esse, peraí, tá pequena a fonte, provavelmente. Né? Olha o trapézio, que é mais simples. Esse if aqui? Não, esse if não pode. Esse aqui você tem que tirar mesmo. E também não precisava do append. Esse append também não está legal. Tem dois problemas aqui. Primeiro que o que nos interessa é só a soma, né? Então, em vez de, o append primeiro que vai ocupar memória, que você vai ter que carregar um vetor inteiro e depois fazer a soma dele. Então, está ocupando memória, carregar o vetor. É pouca, mas está. E aqui você está fazendo a operação de ler os dados, salvar no vetor para depois somar, quando você podia estar somando de cara. Então, aqui o ideal é você criar uma variável soma e simplesmente dentro do loop ir somando. Soma mais igual f de i e assim por diante. Isso para evitar o append. Agora, para evitar o if, você troca o seu loop. Tira esses dois elementos do loop. Em vez de fazer o loop de 0 a n-1, faz o loop de 1 a n-2 e os dois casos particulares você coloca fora do loop. Entendeu? Entendi. E no caso de Simpson? É a mesma coisa, mesma coisa. Um pouquinho mais delicado, porque tem mais casos, mas, de fato, separa o seu loop em vários loops. Tá? Eu vou mostrar meu código, a gente discute, eu vou comparar a equação que eu usei para fazer o meu código com o meu código. Aí talvez fique claro esse detalhe, ok? Ok. Tá. A outra pergunta era das listas, né? Isso é algo que eu queria falar na aula passada e faltou tempo, né? Bom, então, isso é uma questão bastante importante, tá? A lista do Python, quando você faz uma lista, né? Vamos dizer que o X é uma lista do tipo 789. Tá? Então, se eu escrever X aqui, vai estar lá a lista. Agora, se eu definir o Y como sendo um NumPy array 789, é completamente diferente. Visualmente dá a impressão que a única diferença é esse array na frente. Então, em vez de só rodar o X aqui e dar um print X, provavelmente fica até mais parecido, né? Deixa eu ver como é que fica aqui. Bom, tem a vírgula que sumiu, questão de notação da maneira de imprimir na tela, mas está bem parecido, né? Agora, a primeira grande diferença é que é a seguinte, a lista do Python, você pode entender ela, a lista do Python cru, né, sem o NumPy, você pode entender ela como sendo uma espécie de lista de compras, tá? Numa lista de compras, você pode ter de tudo.
Você pode ter vegetais, doces, salgados, né? Perecíveis, não perecíveis, números, vetores, pode ter qualquer coisa lá dentro. Você vai comprar o que você quiser. No sentido, eu quero dizer isso para deixar claro que você pode ter bananas e maçãs aqui, quando a gente pensa em unidades, né? Você pode ter qualquer coisa, não só números. Eu posso colocar aqui um ponto aqui, eu pus 3 inteiros, 7, 8, 9. Eu posso colocar lá no meio um ponto flutuante. Veja que aqui eu tenho inteiro, inteiro, inteiro e ponto flutuante. Aqui no Python, eu tenho 3 inteiros. Se eu olhar para o tipo, né, desse y, como é que eu vejo? Type. Aqui, o tipo desse y é um tipo inteiro, inteiro 64. Aqui eu tenho inteiros e tenho ponto flutuante, né, número real misturado. Se eu colocar o 5.6 aqui no Python, olha só, os 7, 8, 9 ganharam pontos. Se eu olhar agora, o y é um vetor de floats, né, de números reais com 64 bits. Agora, não só isso, se eu vir aqui e colocar uma banana, ele aceita. O meu vetor é um inteiro 7, um inteiro 8, um inteiro 9, um ponto flutuante 5.6 e uma string banana. Aqui eu não posso fazer isso. Opa, deixou fazer? Ah, não, deixou, mas olha só, agora tudo é string. Isso aqui me assustou um pouquinho, devia dar um erro, mas eu preferiria que desse um erro. Mas está errado, porque agora tudo é uma string. É string 7, string 8 e tal. Se olhar o tipo, é uma bagunça aqui, mas é basicamente o tipo string, tá? Tipo de caracteres. O que mais tem de diferença? Vamos voltar aqui, ó. Vou deixar o 7, 8, 9. Ô Gerson, mas antes, quando eu tinha string banana ali no NP-Array, eu conseguiria fazer uma soma dessa lista? Não, porque é uma string, né? Esse é o ponto. Se eu tentar fazer y mais 5, né, deu erro. Que diabo eu estou misturando? O que significa somar strings com 5? Se eu somar y mais 5 string, também não faz. Achei que ele fosse fazer, mas não faz. Tentando fazer umas coisas meio bizarras aqui, né? Por sorte, ele não faz. Aqui, o Python soma strings, né? Se eu fizer 5 mais 5, ele me retorna 55. Mas o y mais 5 não rolou, não. Então, não dá para somar, porque são strings. Se eu tivesse deixado aqui ponto flutuante, o y mais 5 eu tinha somado 5 em todos os elementos, né? Que é o esperado. E aqui, o que acontece se eu somar 5 no x? Sabem? Eu também não sei. É o tipo de coisa que é errado fazer, então eu nem sei o que acontece, porque eu não costumo fazer. Vamos ver. Deu erro. Não sabe, não dá para concatenar, quer dizer, não dá para concatenar um inteiro na lista, tá? Então, veja, as operações, né, o significado da operação mais tem uma superposição aqui, né? Depende do objeto que ele está tratando, ele trata de uma forma diferente. Olha que interessante. Como o x é uma lista, olha que engraçado. Se eu fizer x mais 5, ele não sabe o que fazer. Mas se eu fizer a lista x mais a lista 5, é um único elemento, mas é uma lista. Se eu somar duas listas, o que eu tenho? Tem uma lista maior, né? Então, x mais 5 é igual ao append. Perceberam? Estou pegando a lista x e somando nela a lista 5. Então, tem uma listona com alguns elementos a mais. Poderia fazer isso com mais coisas aqui, né? Pode pôr a banana aqui. Cara, é uma lista. Pensa realmente como uma lista no sentido de lista de compras mesmo. Enquanto que o array do NumPy é um vetor. Um vetor mesmo, no sentido matemático de vetor, não necessariamente de 3 dimensões, é um vetor n-dimensional, por isso que quando você joga aqui type y, é um ND array, é um vetor de dimensão n-dimensional. Nesse caso, tem 4 componentes, é um vetor quadridimensional, tá? Mas é um vetor. Se eu colocar aqui y.shape, ele vai me falar, é um vetor de 4 dimensões.
Se eu fizer len de x, ele vai me falar que é uma lista de 4 elementos. Tá? Tem algumas semelhanças, mas atentem para as diferenças. A outra coisa interessante nessa comparação de lista com vetores é a multiplicação. Se eu pegar um vetor do Python e multiplicar, vamos multiplicar por 5 de novo. Multiplicar um vetor por 5, eu vou obter um vetor 5 vezes maior, no sentido matemático, né? Vai crescer esse vetor. Então, vai ficar lá, vai multiplicar cada componente por 5. 5 vezes 7, 35, vezes 8, 40, e assim por diante. E se eu multiplicar x por 5? O que vai acontecer? Vou dar uma dica aqui. X vezes 5, tecnicamente, é a mesma coisa que x mais x mais x mais x. Ele vai imprimir. Ele vai multiplicar a dimensão dele por 5? Isso, da hora eu não entendi, perdão. Se ele vai imprimir 5 vezes. Uhum. Vai imprimir a lista 5 vezes. Vai fazer uma lista, né, com 5 cópias da original. Certo? Isso aqui é bem interessante, tá? Essas duas operações com listas, elas são interessantes. Por exemplo, por que ela é interessante? Uma mistura aqui de Python com NumPy. Python puro com NumPy. Digamos que eu quero criar um vetor, que é um vetor de uns. Tipo, alguma coisa assim. 2, 3, 4, tem 5 números uns. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, vou usar a variável x aqui. Eu falo que é o número 1 5 vezes. Certo? É um vetor de 1. É uma lista de uns nesse caso. Se eu quiser pegar essa lista de uns e converter ela num vetor, eu coloco aqui em volta o NumPy Array. Agora isso aqui é um vetor de uns. Se eu multiplicar ele por 2, é um vetor de 2. Né? E assim por diante. Então, eu criei uma lista de 5 números uns e transformei ela num vetor do NumPy. Mais que isso, eu posso fazer algo mais interessante. Digamos que eu quero fazer um vetor que se comporta assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma periodicidade. Eu posso realmente só fazer isso aqui e ele vai se repetir, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me garante, eu consigo criar esse tipo de estrutura de forma fácil. No caso anterior, esse caso aqui, eu poderia fazer em Python também, em NumPy também mais fácil, que é o NumPy Onis 5, tá? Mas ele retorna já como ponto flutuante. Se eu quiser retornar como inteiro, tenho que pôr o dtype int. Tá? Aí dá igualzinho. Agora, no outro caso aqui do 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí não. Aí é mais fácil fazer com esse truque do que fazer direto no NumPy. Tá? Então, tem situações em que isso aqui é prático, situações que não é. O outro caso em que essa manipulação de listas é interessante é o append, né? Que a gente já fez aí o append na aula passada. Você pode fazer o append, de fato, chamando o append. Vou rodar aqui, né? Eu posso fazer x.append 7, aí o x tem lá o 7 no final, ou eu posso fazer x igual a x mais 8. Opa, perdão, tem que colocar aqui entre chaves. E agora o x tem lá o 8 no final. Tem 2 8 que eu apertei 2 vezes Enter. Se eu começar aqui de novo, tem... Cara, então isso aqui é equivalente ao append. Aí depende do que você gosta mais, né? Eu costumo escrever assim, mas você pode escrever assim também. Tá claro? Alguma dúvida? Agora, veja, vocês têm que tomar um cuidado de sempre usar a estrutura de dados apropriada. Se você vai fazer contas com esses objetos como se eles fossem vetores, né? Tem que ser sempre um vetor do NumPy. Quase nunca a gente vai usar listas de fato. Quase sempre a gente quer trabalhar com vetores do NumPy.
Tá? Uma outra coisa, só para fechar aqui, só para colocar de novo aqui. 1, 2, 3, e aí aqui eu tenho x, eu vou lá e anexo 4, né? Então, aqui é a maneira com que eu crio uma lista e anexo um novo elemento na lista. Vamos fazer dos dois jeitos aqui. Vou deixar assim. Né? Vou deixar tudo junto aqui. Então, crio uma lista 1, 2, 3, anexo 4, anexo 5, tenho a lista 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faria a mesma coisa puramente no NumPy? Então, se eu fizer tudo com o NumPy, eu começo aqui com o array 1, 2, 3, né? Agora eu quero anexar o 4 e depois o 5. No NumPy é um pouco mais chato. Eu tenho o comando concatenate, preciso ver se eu não vou errar a nomenclatura aqui, eu vou ter que olhar a documentação. Tem que passar a lista de coisas que eu quero concatenar. Então aqui eu vou passar o y, que eu quero concatenar, e o 4, que eu quero concatenar no y. Aí tá lá, o 4. Se eu quisesse concatenar o 4 e o 5, podia passar assim. Tá? Essa é a maneira de fazer. Então aqui seria as duas opções de concatenação na lista do Python, e aqui é uma opção de concatenação na lista do NumPy. Veja, uma coisa que eu ia errar, eu não ia colocar esse segundo parênteses. Ó. Eu sempre esqueço esse segundo parênteses. Tá? Aí ele dá pau. Eu tenho que passar aqui, ó. O que eu estou passando aqui é a lista de objetos que eu quero concatenar. Eu quero concatenar y com 4, 5. Então eu tenho que passar uma lista. Eu passei como uma tupla, mas pode ser uma lista também. Tá? Então a lista de objetos que eu quero concatenar. Aí funciona. Uma outra opção, você tem outros comandos de concatenação. O que é? Você tem aqui o hstack e o vstack. Eu não costumo usar esses comandos, por isso que eu estou com um pouquinho de dúvida aqui. É basicamente a mesma coisa. Eu acho que eu tenho que passar um pouco mais chato de usar, talvez dê erro aqui. Não, deu certo, acertei de primeiro. Tá? Tem pequenas diferenças entre os comandos hstack, vstack. Acho que o vstack vai dar pau. O vstack eu tenho que tirar um elemento aqui, eu acho. Aqui, vstack, ele concatena verticalmente. Então aqui virou uma matriz agora. Né? Tem a primeira linha e a segunda coluna, e a segunda linha. Né? O hstack concatena horizontalmente, então concatena uma linha na outra. O vstack concatena verticalmente, então uma linha embaixo da outra. Então nesse vstack ele está assumindo que o y, né, é uma matriz e esse objeto aqui é uma nova linha para essa matriz. O hstack ele faz o oposto. Ele assume que o y é uma matriz e esse cara é uma nova coluna para essa matriz, ou novas colunas dessa matriz. Né? Nesse caso é uma matriz meio simples, né? Uma matriz linha, mas você tinha aqui dois elementos e colocou mais dois como sendo novas colunas. E, bom, é isso. Tudo bem? Quando a gente for trabalhar essas coisas no dia a dia, na prática, vai ficando mais claro. Ô, Gerson, se eu precisasse fazer um produto direto entre duas matrizes, eu poderia usar o concatenate? Não, produto direto, produto de Kronecker, não, tem o comando cron para isso. Deixa eu mostrar aqui. Que eu tenho uma matriz, bom, deixa eu apagar aqui. Tem uma matriz X, é a matriz 1, 0, 0, 1. Uma matriz 1 por 1, 0, 0 menos 1. Tá? Essa matriz aqui. E vamos pegar uma matriz Y. Uma matriz, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá?
Aí você quer fazer o produto de Kronecker delas, produto direto. Então você pode fazer NP cron XY. Aí. Todo mundo sabe o que é esse produto? Ele basicamente pega a matriz Y e coloca multiplicando cada um dos elementos aqui, ó. Então você vê que aqui eu tenho a matriz Y vezes 1, porque é esse 1 aqui. Aqui é a matriz Y vezes 0, que é esse 0. Aqui é a matriz Y vezes 0 de novo. E aqui é a matriz Y vezes menos 1. Se eu trocar aqui e colocar um 2, por exemplo, e aqui um 3, fica mais claro, talvez. Né? Aqui, ó. Este bloco aqui é a matriz Y vezes 2, e aqui é a matriz Y vezes 3. Tá claro? Eu poderia usar também um comando do NumPy, o np.block, né, Gerson? np.block? Não, é diferente. Diferente? Mas ele também cria matrizes bloco diagonais. Bloco diagonais não, ele cria matrizes por bloco, mas é diferente o que ele faz, né? O np.block, você tem que definir os blocos, né? Então, tem que fazer assim. Ele colocou a matriz, seria, se eu quebrar assim, fica mais fácil. Isso aqui é a matriz, aqui é o bloco X, bloco X, bloco X, bloco X. Né? Aqui não, o produto direto fez o produto da matriz X com Y. Tem uma operação de multiplicação aqui envolvida. Aqui não, aqui eu só estou organizando elas. Se eu quisesse fazer ela ficar igual a essa daqui, ó, eu teria que pegar a matriz Y, teria que ser aqui Y, aqui teria que ser 2 vezes Y, aqui 3 vezes Y e aqui menos Y. Aí dá igual, tá? Mas veja que é diferente a estrutura. Aqui eu montei na mão, aqui eu fiz o produto delas. Sacou? Saquei. Valeu. Os dois comandos são úteis, mas não são iguais. Tá? Eles servem para construir coisas semelhantes, mas com estruturas, com técnicas diferentes. Certo? Ok. Certo, gente. Mais alguma dúvida de fundamentos? Gerson, eu tenho uma. O que é uma tupla, assim, exatamente? Ah, tá. Boa. Uma tupla é uma lista imutável. Ajudou? Não muito. Perdão. Quando você faz uma função, vamos definir uma função aqui. F de A, B, C. E esse cara aqui vai retornar. Vamos fazer aqui x igual a A mais B. Y igual a B mais C. Tá? Isso aqui vai retornar XY. Então, eu vou chamar aqui F de 1, 2, 3. Tá? Eu tenho duas tuplas aqui na tela. O 1, 2, 3 é uma tupla. E o 3, 5 é uma tupla. O que é uma tupla? É uma lista. Tudo bem que é uma lista que tem elementos, né, uma sequência de elementos, um conjunto de objetos. E esses objetos podem ter tipos diferentes. Eu poderia colocar aqui um OK, né? Então veja que parece uma lista nesse sentido, que eu posso misturar tipos diferentes. Né? Só que ela é imutável. O que quer dizer imutável? Quer dizer que se eu associar essa saída aqui a uma variável x, eu consigo mudar essa variável x. Por exemplo, a gente viu que se isso aqui fosse uma lista, se eu fizer x mais 5, eu deveria anexar 5 no x, né? Mas não pode. Você não pode concatenar numa tupla. Ok? Só é possível can only... Na verdade, está dizendo que pode. Você pode concatenar uma tupla com outra tupla. Então, não é tão imutável, tá? Ele só fala imutável, mas aparentemente não é tão imutável. Quer dizer que se eu fizer isso aqui, ele deixa? Eu estou achando estranho. Deixa eu ver. Por uma vírgula. Olha, ele deixou. Eu não sabia que ele deixava, não.
O Python tem uma grande falha de design, que ele não tem objetos que são realmente constantes, tá? Nada é constante, tanto que nada é constante, não sei se eu mostrei para vocês isso, é engraçado isso aqui, porque dentro do NumPy você tem a variável π, né? Mas se eu fizer rodar em algum lugar do meu código π igual a 2, o π do NumPy vira 2, porque não existe constante no Python, tudo é variável. Tudo é variável. É engraçadíssimo isso daqui. Ela tem que importar de novo para... Acho que tem que reiniciar o kernel para voltar a ser π. É perigosíssimo isso, né? Vai que você digitou errado em algum lugar no código, uma besteira dessa. Então, o Python não tem constantes. Isso é crítico no Python. É uma crítica ferrenha ao Python por não ter definido objetos constantes. Não sei por que ele não definiu objetos constantes também. Aqui eu estou meio perdido agora. Se eu posso fazer isso me incomoda, tá? Mas eu não posso fazer coisas do tipo vezes 5. Ou posso? Eu não sei se eu lembro direito, mas eu acho que é porque é como se fosse uma nova tupla. Não é mais a mesma. Assim como antes era uma nova lista, né? Agora eu me ferrei aqui. Só que aí eu acho que se você tentar imprimir o X de novo, não dá certo. Aí. Imprimiu diferente, mas imprimiu. De novo, numa outra linha. Não, tá aí, ó. Tá imprimindo. Não, numa linha de baixo, sem ser nessa ali. Sim, dá. Se imprimiu nessa, na outra também dá, porque tá armazenado, tá tudo aí. Mas, gente, eu acho que era a tupla que fazia isso, que quando você imprimia o valor uma vez, ele aparece. Na segunda vez que você imprime, ele limpa. Não tem como. A variável está armazenada, não tem como limpar. Bom, é a variável. A variável tem uma tupla, tá lá. Estou com dificuldade de distinguir lista de tupla agora, tá? Professor, eu acho que a tupla você não consegue remover os elementos que você já definiu primeiro. Pode ser. É que eu posso adicionar e não posso remover. Não sei, cara. Não sei. Vamos deixar isso para depois. Eu vou pesquisar e semana que vem eu respondo. Pesquisem também. Não estou sabendo qual é a definição. Com certeza não é um vetor. Agora, isso aqui me pegou. Não sei. Eu vou procurar alguma informação a mais, tá? Mas, bom, tecnicamente a diferença visual é que a tupla tem um parênteses, a lista tem um colchetes. Deve ter alguma diferença mais profunda que eu achava que eu sabia, aparentemente tem algo a mais aí. Professor, mas é possível definir tupla sem os parênteses também, né? Você coloca, sei lá, tipo, x igual a 3,5 e vai também. Quando você faz assim, ele assume que é uma tupla já. Mas na hora de imprimir, ele põe o parênteses, tá? Tanto que aqui eu não pus o parênteses, né? Tô curioso, mas vamos deixar para depois, tá? Senão a gente vai perder a hora inteira nisso. Isso aí deve ser algo... Procurar na internet deve ser fácil de achar. Tudo bem? Mas é isso. Pense... Bom, eu ia falar que na prática pode pensar como uma lista, agora mais ainda, né? Não estou achando diferença disso para a lista. Mas beleza. Mais alguma, gente? Professor, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se encaixa nessa parte de fundamentos. Tipo, Pode falar. em programação científica, aí a gente está usando Java não, é Python. Você acha preferível usar programação funcional ou orientação a objeto? Não, aí depende do caso. Depende do Tá. problema. São duas coisas complementares, tá? Uhum. Programação funcional, bom, é recomendável sempre, né? Você evitar essa estrutura exagerada de script. Na prática, assim, o Python nos dá uma liberdade muito grande. A vantagem de você trabalhar com programação funcional é sempre aquela pré-compilação que é feita das funções, né? E a organização também, garantir sempre funções puras e tal. Mas pode ficar um pouco confuso, o script é fácil. Então, em geral, o que a gente faz é, na hora que você for definir um módulo, eu vou falar sobre módulos já, o módulo tem que ser totalmente definido em termos de funções, né? Funções puras, de preferência, sempre. E
no máximo, assim, tipo, dentro do NumPy, claramente, eu tenho aqui o NumPy.t, que é uma variável fora de uma função. Então, é como se fosse uma variável global dentro do módulo NumPy. Então, variáveis globais não são muito recomendadas, mas trabalhando dentro do módulo com calma, direitinho, não é tão problemático. Mas fora isso, o módulo em si é bom que seja definido só em termos de funções puras, né? E agora classes, né? Aí é outra coisa. Você trabalhar com objetos e classes é útil quando você vai, de fato, trabalhar com elementos que vão ser reproduzidos dentro do seu código. Por exemplo, a gente pode fazer um programa de dinâmica molecular que a gente vai ter diversas partículas, imagina um gás, né? Esse é um problema clássico que a gente costuma fazer. Um gás de partículas, pensem que tem lá 100 partículas, como se fossem 100 moléculas. Essas moléculas elas vão se movimentar no espaço e quando elas se aproximarem, elas vão colidir. Né? Então, cada molécula, cada pontinho, né, cada objeto, vamos chamar de partícula esse objeto, tem certas propriedades. Então, você tem a posição x, y e z e a velocidade vx, vy e vz, que definem o espaço de fase desse objeto. Então, eu posso criar uma classe partícula e instanciar essa classe para criar objetos, partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, sendo que cada partícula tem a sua posição e velocidade, né, como sendo propriedades dessa partícula no sentido das propriedades da classe. Né? E ela pode ter métodos também, né? Aí tem que pensar, no caso, o que seriam os métodos, depois a gente vê isso. Então, isso seria, por exemplo, um exemplo que seria prático trabalhar, seria interessante trabalhar com classes e objetos dentro do Python. Mas isso não impede que você trabalhe com uma linguagem, né, funcional. Você defina tudo através de funções, só que você vai ter uma classe. As suas variáveis vão ser objetos de uma classe. Mas você pode misturar as duas coisas. Tá claro? Não, entendi. Então vai depender muito do contexto do que está acontecendo. Certo. Sim. Sempre depende do contexto. Trabalhar com objetos e classes nem sempre é útil, muitas vezes atrapalha. Então, realmente depende do caso, tem que ser bem justificado. Você tem que pensar realmente se o seu problema requer uma classe ou não. Em cálculo de física computacional, a maior parte dos problemas simples não precisa de classe. Você só vai precisar de classes realmente se você precisar instanciar objetos, vários objetos daquela classe. Se o seu modelo se você for criar uma classe para que o seu código inteiro use apenas um objeto daquela classe, você não precisava da classe. Podia ser totalmente funcional. Sacou? Entendi. Obrigado. Ok. Bom, deixa eu passar aqui rapidinho pela página. Aqui na introdução do Python, então eu vou passar pelo índice aqui, só para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Aqui eu falei um pouco das IDEs, né, do Jupyter e do Spider, que a gente usa para introdução, para a parte introdutória. As variáveis, tipos de opções e operações, a tomada de decisão, if, else, os loops. Nessa parte aqui, em loops, principalmente, alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Tem como colocar um for dentro do outro? Porque eu tentei fazer isso claro. na lista, não está conseguindo. Isso chama nested, né? Aninhar um for. Nested é de ninho, né? Vou colocar um dentro do outro. Você pode fazer for i em range 5, for j em range 5, print i vezes j. Ok? Vamos pôr um número menorzinho aqui para ficar mais fácil de ver. Ou vamos pôr i mais j que fica mais bonito. E aí, caso eu precisasse colocar um append, eu colocaria, tipo, em qual desses for? Não, depende do código, não sei. Aí depende da lógica do que esse append significa, o que está acontecendo. Então, ok. Se você quiser criar uma matriz, por exemplo, você pode fazer, vamos definir uma matriz como uma lista vazia, tá?
E aí eu vou definir uma linha como sendo uma lista vazia. E eu vou colocar aqui na linha .append j. E aí eu coloco aqui a matriz .append linha. Vamos ver no final. Se eu converter para NumPy Array, fica mais bonito. Bom, o J varia de 0 a 1, né? Então, em cada linha vai ter 0 a 1. Então, veja que isso aqui é o resultado daqui, né? Pode colocar, sei lá, vamos colocar aqui I mais J, fica mais claro, né? Então, na primeira linha, o I é 0. E o J vai ser 0 e 1. Então, construiu essa linha aqui e anexou. Quando o I for 1, aqui vai dar 1 e 2 e anexou essa linha na matriz. Então, tem 2 append aqui. Um para criar as linhas e outro para adicionar as linhas na matriz. Sacou? Obrigado. Mas depende do seu código. Aí a lógica do código. Ok, então, os loops. A definição de funções, aí tem o lance da função lambda, né, o escopo, importar bibliotecas, e acho que esse aqui talvez seja um pouco mais complicado, que é ler e salvar arquivos. Esse aqui, se vocês tiverem dúvida, vamos deixar para depois. A gente vai trabalhar bastante com isso, mas deixa para semana que vem. No resto, tudo bem? Professor, se eu pudesse passar de novo a função lambda, porque eu tentei usar ela, mas não deu certo, não. Eu não estou lembrando direito como é que funciona ela. Tá, não, deixa para semana que vem. Me lembra semana que vem dessa, você dá uma olhada aqui de novo, só por causa do horário só, tá? Eu quero chegar em outra parte. Essa aí não é, porque não é urgente essa dúvida, dá para evitar a função lambda por um tempo. Se fosse mais urgente, eu falava já. Mas me lembra semana que vem, se você não conseguir sacar sozinho. Esse aqui também, Reading, Saving Files, a gente vê na quarta-feira que vem. Matplotlib, fazer figuras, eu pus vários exemplos aqui, dá uma olhada, ver se vocês têm alguma dúvida. Acho que com o que está aqui, dá para fazer todas as figuras do curso, tá? Inclusive, pus um exemplo de animação aqui, que é interessante fazer de vez em quando, tá? Então, alguém tem alguma dúvida agora nessa parte do Matplotlib? Ok. E do NumPy tem bastante coisa. Do NumPy eu acho que vocês não devem ter visto tudo ainda, porque é bem longo. Mas aqui tem, acho que eu fiz praticamente toda a documentação, acho que só essa parte está faltando aqui, né? Preciso fazer esse finalzinho. Aqui no NumPy eu passei por tudo que é importante para a gente. Aí, o broadcasting é o lance da vetorização, como criar vetores e matrizes, né? E um pouquinho de álgebra linear, operações envolvendo matrizes. A gente viu algumas agora aí rapidinho, né? Então aqui tem várias dessas operações, produto escalar, produto vetorial, está tudo descrito aqui. Problemas de alto valor. Então, à medida que eu for passando os projetos de física computacional, vocês vão precisar dessas operações, vocês podem voltar aqui e dar uma olhada que praticamente tudo que a gente vai precisar, eu pretendo listar aqui, se já não está listado. Tá? Tudo bem? Bom, se não estão com dúvidas, vamos passar para a próxima parte, que eu quero falar dos módulos, para fechar hoje. Posso avançar? Tudo bem, né? Vou para o Spider aqui, ó, porque eu fiz o meu código no Spider. Deixa eu só esconder esse trecho, que eu não quero que vocês vejam ainda. Aqui, então, esse é o meu código das integrais. Então, veja que eu criei um módulo que eu chamei de integrais. Deixa eu mostrar a pasta onde isso aqui está salvo. Aulas 2022. Tá aqui, ó, tem uma pasta lista 1, que tem a lista, o PDF que eu mandei para vocês. Tem esse código Py que está aqui, tá? Esse código que está aqui é esse aqui, é esse arquivo. Aí aqui eu tenho uma pasta chamada integrais, e dentro dela eu tenho esses arquivos aqui, ó. Esquece essa pasta que é o cache de compilação do Python. Eu tenho um arquivo init,
e um arquivo integrais básicas e outro integrais otimizadas. Tá? O que eu fiz aqui foi criar um pacote. Do mesmo jeito que o NumPy é um pacote, eu criei um pacote e o nome desse pacote é o nome da pasta que está aqui, ó, integrais. Então, quando eu falo aqui import integrais as MI, eu estou importando esse pacote que está salvo nessa pasta integrais. Antes de olhar o código desse pacote, vamos olhar como é que eu estou usando ele. Então, aqui eu defini o caso que eu vou rodar. Eu acho que tem uma pequena diferença entre o caso ABCDFG, que está aqui no meu código, e o que está na lista. Acho que eu modifiquei alguma coisa no meio do caminho, acho que algum item está diferente. Perceba que eu tirei aqui os valores de referência, eu comentei, tá? Não estou usando mais o valor de referência que eu estava usando antes. Então aqui eu fiz um bando de if para pegar cada caso, e aqui eu escolho qual caso que eu estou querendo rodar. Caso A, caso G, e assim por diante. Vamos pegar o caso G, que é o que estava aqui. Bom, então aqui eu defino as funções, estou usando a função lambda aqui, Hélio, tá? Mas depois a gente vê os detalhes. Então, aqui eu defino a função que eu vou trabalhar e os limites de integração A e B em cada caso. E aqui eu escolhi o caso, né? Então, estou no caso G, então eu vou executar este caso aqui. Então, essa é a minha função de integração, esses são os meus limites. Olha lá, então aqui eu criei uma lista de pontos, de 21 a 2000, de 2 em 2, e aqui eu chamei a integração do retângulo, integra a função f, de A até B, com ns pontos, e essa função já está vetorizada pelo NumPy, então ele vai rodar nessa lista inteira aqui. Mesma coisa para os Simpsons e para o trapézio. Então veja que o meu módulo aqui, né, o meu pacote é o MI, que eu chamei de MI lá em cima, e dentro dele eu tenho funções retângulo, Simpsons e trapézio. E aí, como valor de referência para integral exata, eu estou pegando a solução de Simpsons com muitos e muitos pontos. Eu pus 10.001 pontos aqui em Simpsons. Então, em vez de pegar esse valor de referência que tem poucas casas decimais, eu estou aqui automaticamente pegando o meu valor de referência como a solução de Simpsons para muitas casas decimais. E aí eu faço o gráfico. Então, eu vou fazer o gráfico da função, como função do número de pontos, né, da integração de cada um dos casos. E aqui o gráfico log do erro relativo. Tá? Então, vamos executar aqui. Está falando que o meu módulo integrais... O que eu fiz? Perdão, porque eu não carreguei direito. Estava executando. Então, aqui está a figura com os meus resultados. Né? Veja que aqui estão retas bonitinhas, né? Retângulo, trapézio, Simpsons, cada um com a sua reta. Então, o primeiro truque para que as retas fiquem bem definidas é esse, né? Eu usei o valor de referência. Antes da gente olhar os módulos, eu queria passar por mais um fundamento aqui de cálculo numérico. Eu perguntei na lista para vocês qual o resultado era melhor, trapézio ou Simpsons. Aqui eu só adicionei o retângulo. Baseado nessa figura aqui, qual o método é melhor? Pessoal? O de Simpsons. Vocês conseguem me explicar detalhes dessas figuras aqui? Por que Simpsons é melhor? Porque está mais baixo. Né? O erro é menor. O erro está lá em 10 a menos 9, chegando a 10 a menos 13. Aqui ficou uma ruideira, porque já está num valor muito pequeno. Né? É zero, praticamente, isso aqui. Mas tem algo a mais. A gente tem a inclinação das retas. Vocês conseguem perceber que a reta de Simpsons está mais inclinada do que a do trapézio, que está mais inclinada do que a do retângulo. A variação da inclinação daqui para cá é pequena, daqui para cá é maior. Percebe? Simpson converge mais rápido, né? Simpson converge mais rápido. Isso tá relacionado com o erro, né? Se eu olhar aqui na regra de Simpson, lá na Wikipedia, por exemplo, tem aqui a seção que discute o erro da regra de Simpson, e aqui ele está dizendo que o erro de Simpson
é da ordem do passo à quarta. Tá? Aqui está B menos A à quarta, mas dividir pelo número de pontos é basicamente o passo à quarta. Tá? A quarta potência. Então, essa inclinação aqui, ó, deve ser um fator 4. Deve ser uma potência menos 4. Eu estou fazendo em escala log-log. Então, o erro vai com o passo à quarta. Só que o passo é B menos A sobre N. Então, o erro vai com 1 sobre N à quarta. Se eu tomo log disso, o erro relativo na escala log vai com menos 4N. A mesma análise para o trapézio vai com um erro com o passo ao quadrado. Então, é B menos A sobre N ao quadrado. Então, se eu tomo log, dá menos 2N. Então, a inclinação aqui deve ser menos 2, aqui menos 4, e no retângulo, a mesma análise deve dar menos 1. Então, o erro cai, em todos os casos, o erro cai com o número de pontos. Só que cai mais rápido com Simpsons. Cai com N à quarta, enquanto que aqui cai com N ao quadrado e aqui com N. A gente consegue ver isso. O que a gente poderia fazer? Eu poderia pegar essas curvas aqui e calcular a derivada delas. Né? Para ver se essa derivada aqui dá menos 4, essa dá menos 2 e essa dá menos 1. Como é que eu faria a derivada dessas curvas aqui? Usando os dados que eu tenho aqui no Python. Tomando cuidado que está em escala log-log, né? Vocês saberiam fazer? O NumPy faz derivada, né? Você poderia, utilizando o comando do NumPy, você poderia usar a função que você estabeleceu o erro, não? Qual é o comando do NumPy que faz isso? Eu não sei, teria que olhar, mas eu sei que ele pode fazer. Você tem o comando diff do NumPy que ajuda nisso. Então, ok. Então a gente poderia fazer assim, ó. A única coisa é que eu tenho que passar tudo para a escala logarítmica. Então, se eu vou pegar esses dois dados aqui, ó, do retângulo, vamos criar uma variável nlog, que é o log do ns. Dá para enxergar aqui, dá, né? E vou fazer um elog, que é o log do erro relativo. Ok? Então, eu não tinha aqui eu converti para a escala logarítmica dentro do pyplot, né? Aqui eu estou convertendo de fato para a escala logarítmica nas variáveis direto. Aí, para fazer o que o Hélio está sugerindo, vou dar uma seção aqui no Spider. Eu poderia pegar essas variáveis aqui e rodar o npdiff, que calcula as flutuações, né? Calcula as diferenças. Deixa eu fazer isso aqui no Jupyter só um pouquinho. Se eu tiver um vetor, sei lá, 1, 5, 7, o NumPy diff desse vetor calcula as diferenças, ó. 5 menos 1, 4, 7 menos 5, 2. Tá claro? Tem um elemento a menos, porque, né, o número de diferenças vai ser um elemento menor do que o número de pontos. Então, esse NumPy, se eu fizer um NumPy diff nlog, elog, né, que é tomar a derivada do erro com relação ao número de pontos. Então, são as diferenças do nlog dividido pelas diferenças do nlog. Então, esse cara aqui é a derivada do erro relativo com relação ao número de pontos na escala log, porque só vai dar reta na escala log. Então, vamos chamar isso daqui de dn1. Este cara aqui deve ser a derivada da curva azul aqui. Aí eu posso fazer o gráfico. Do dn1. Posso colocar aqui o ns, só tomar cuidado que eu tenho que pegar um elemento a menos. Então, eu vou tirar um elemento do ns aqui, que é
diferenças aqui removem um elemento, né? Eu vou só copiar isso daqui e fazer a figura, vamos ver. Olha lá. No começo teve uma flutuaçãozinha aqui, mas veja, tendeu para 1, né? Então a derivada, de fato, como eu tinha previsto, dessa curva aqui é menos 1. A inclinação é em torno de menos 1. Vamos fazer a mesma coisa para os outros caras. Para cá. Agora aqui é o S2. E aqui o S3. Vamos ver. Alguém deu pau feio aqui. Porque aqui é porque essa ruideira aqui é lá do Simpson, que tá aquele ruidinho no final lá que está atrapalhando, provavelmente. Preciso limitar o gráfico aqui, senão não vai dar para ver nada. Vou limitar o gráfico de menos 5 a 2, talvez dê para ver. Bom, que ruideira. Engraçado, eu esperava algum ruído, mas esse ruído está gigantesco. Esse ruído que está aparecendo aqui, ó, se eu tomar a derivada desse ruído aqui, vocês concordam que a derivada do ruído é uma loucura, né? Porque ele sobe e desce, então a derivada vai ser valores gigantescos. Aqui dá para ver o ruído aqui no final, mas provavelmente tem ruído difícil de enxergar aqui no meio. A gente não consegue ver direito, mas ele existe. E aqui também deve ter ruído, por isso que está essa ruideira aqui, ó. Mas, tudo bem, vamos olhar aqui no começo, que no começo está sem ruído, ó. Aqui está lá, em menos 1, essa daqui em menos 2, e essa em menos 4, do jeito que eu tinha sugerido, tá? Essa ruideira, paciência, não tem muito como evitar. Ô Gerson, esse ruído é devido a quê? Ruído numérico, né? Porque a gente está calculando um erro relativo e esses valores estão muito pequenos, 10 a menos 8, 10 a menos 9, e aí pequenas flutuações numéricas nos valores vão levar a ruideira numérica mesmo. Eu não falei sobre isso, deixa eu ver se eu falo agora já. Eu não preparei, não sei se eu vou saber de cabeça os valores que eu tenho que usar para mostrar. Deixa eu ver. Vamos tentar aqui, ó. Se eu errar, eu mostro na aula que vem. Estou achando que eu tenho isso preparado em algum lugar. Deixa eu pegar, só para não errar os números. Eu tenho isso preparado. Bom, não preparado completamente, mas tem os números corretos que ilustram bem salvos aqui. A formatação está errada, mas tudo bem. Aqui. O ponto todo aqui é o seguinte, quando você vai representar um número no computador, ele é sempre representado nessa forma, né? O significando, a base e o expoente. Então, o significando, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a base é o 10, o expoente é o 2. Só que no computador a gente tem limitações, né? Então, quando a gente... Vou passar reto aqui, porque isso aqui é bem introdutório, acho que aqui vocês sabem. Quando eu vou representar, por exemplo, um número com 3 bits, eu tenho só 3 bits para representar esse número. Então, nessa representação, o número 101 em binário, isso aqui é um igual, tá? Que a formatação ficou bizarra aqui. Isso aqui é 1, na binária é base 2, então é 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 0. Então, aqui... Na memória fica salvo o significando, a base é o binário, que é o 2, e o expoente
vai na contagem dos bits da direita para a esquerda. Aqui é o expoente 0, o expoente 1, o expoente 2. Se eu tivesse mais bits, seria expoente 3, 4, 5. Então, o número 101 em binário é o número 5 em decimais. Tá? Então, se eu tenho só 3 bits, eu posso armazenar do 0 ao 7. O maior número que eu posso armazenar com 3 bits inteiro é o número 7. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um inteiro de 32 bits, tipicamente o último bit é o sinal, mais ou menos, e 31 bits vão ser o significando. Esse é o padrão mais comum. Então, isso significa que o menor inteiro que eu posso representar é menos 2 a 31, e o maior é mais 2 a 31 menos 1, que são esses dois números aqui. Tá? Tem uma bizarrice na formatação que eu não sei o que é aqui, acho que é um 8 isso aqui, né? É meio esquisitinho. Alguma fonte que está faltando aqui. Ok. E o ponto flutuante, né, os números reais, vão ser definidos assim. Ó. Imagina que aqui eu tenho 32 bits aqui. O último bit vai ser o sinal, de novo. Aqui vai ser o expoente, 10 elevado a esse número aqui. E aqui vai ser o significando com 23 bits. Aqui é 8 bits para o expoente. Então, veja que, seja inteiro, seja número real, eu tenho limitações nos números que eu posso representar, e isso implica perda de precisão. Aqui, esse é o caso que eu queria testar em Python. Vocês querem testar aí? Vocês estão com o Python aberto? Ou querem que eu teste aqui? Porque acho que ficar alternando janela é meio complicado, né? Acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vou fazer assim, ó. Coloco aqui, coloco o Python aqui. Olha só, eu vou definir a variável x como sendo 0.1, a y como sendo 3 vezes x e a z como sendo 0.3. O que vocês me dizem? X vale 0.1, quanto que vale y? Quanto que vale y, gente? (0,3). E z? 0,3 também. Então, se eu rodar y igual a z, vai dar verdadeiro. É, eu acho. E aí? Quando você está mexendo com um ponto flutuante, tem aquelas tipo 0.1, não é igual a 0, o 0.1, tem tipo muitas casas depois, tem um número, alguma coisa assim. Isso, ok. E aqui, ó. Esse caso aqui, x igual a meio, quanto que é 2x? E agora, vai dar verdadeiro ou falso? E agora, Francisco, consegue explicar como que você estava falando? Ixi, número agora- inteiro. Agora complicou, né? É porque se trata de um inteiro, não, né? Não. Não. Ixi, agora Quanto não que é sei. Aham. Quanto que é 1/3? 0.3333. Aham. Continua. Não quer ir até o final? 33333. Tá, agora pega esse número que você acabou de falar, 0.33333, só com o número de casas que você foi capaz de dizer e multiplica por 3. Quanto que dá? Vai dar 0.999999. Não deveria dar 1? Sim, dá para arredondar para 1. Sim, mas o computador não sabe arredondar assim, né? Então a diferença que está aqui, ó, é que de alguma forma meio vezes 2 deu 1 exatamente, mas 0,1 vezes 3 não deu exatamente 0,3. Por que será? Lembrem-se agora que a gente está trabalhando com números binários. Na tela está tudo número decimal, mas lá dentro da memória
está salvo como números binários. 0,5 é a mesma coisa que 1/2, ou 2 elevado a menos 1. E 0,1, como é que eu escrevo como potências de 2? Porque o truque todo de escrever números binários é escrever o número como potências de 2, certo? Como é que eu escrevo 0,1 em termos de potências de 2? Se fossem potências de 10, era 10 a menos 1. Né? Mas em potências de 2, vocês têm ideia? Acho que eu tenho aqui no próximo slide. Aqui, ó. Então, veja, o fato é que 0,1, se você olhar na memória do computador, está armazenado assim, ó. É 0,1, 0,00000. Lá na frente tem esse lixo aqui, ó. A gente chama de lixo. Mas vamos ver o que é esse negócio aqui. 55511, tarará. Então, lembrando desse que eu acabei de falar, o lance do 0,33, que eu brinquei aí com o Hélio. Agora, veja. Bom, 1/10, né? O 1/10 na base 2, né, o nosso 0,1 na base 2 é uma dízima periódica, assim como 1/3 na base 10 é uma dízima periódica. E a dízima periódica é essa daqui, 0,0, e aí esse objeto se repete, né? 0011 se repete. Isso aqui é o 0,1 na base binária. Tá? Fica essa estrutura aqui. E se você truncar, que eu não posso pegar a dízima periódica infinita, então se eu trunco e pego só 3 repetições dessa base, na hora que eu converto para decimal, em vez de dar 0,1, dá 0,099999. Aí isso daqui vezes 3 não é 0,3, é diferente. Sacaram? Enquanto que como eu disse, né, o 2, né, o 0,5 é só 2 a menos 1. Vocês podem procurar na internet binary to decimal. Essa página aqui, ó. Vocês podem, vamos colocar de decimal para binário. Então, se eu colocar aqui o 0,1 e converter, vai dar aquilo que eu tinha lá, né? Ó, a dízima periódica. Se eu colocar o 0,5, que é um meio, olha lá. 0,5 em binário é só 0,1. Não precisa truncar, é exato. Sacaram? Por que 0,1? Porque é 2 elevado a menos 1. Essa é a primeira casa depois da vírgula, é a casa da potência menos 1. Então tá 2 a menos 1. Ok? Bom, o que isso tem a ver com o que a gente estava falando? É a origem dos ruídos em geral. Quando você chega para números muito pequenos, a truncagem imposta para você ter um número de bits finitos implica que começa a surgir lixo nas operações. Esses arredondamentos dos números, que estão lá nas casas que foram cortadas do número binário, né, tipicamente vão acontecer quando o seu número fica muito pequeno ou muito grande. Então, muito pequeno aqui, 10 a menos 8, já é bastante pequeno. Tá? Então, aqui deve estar cheio de ruído causado por esses arredondamentos. Tá? E aqui fica mais evidente, né? Mas está em todo quanto é canto. Quando o seu número é muito grande, também. Se você chegar muito perto do limite superior da representação do seu número no computador, você vai ter o mesmo problema. Vai ter ruídos também que vai atrapalhar tudo. Certo? Bom, então, sacaram que esse lance aqui de fazer a derivada é legal, que nos dá aqui ó, a ordem, claramente mostra a ordem do erro. Eu tinha feito diferente antes. O Hélio comentou aí do comando diff, então eu fiz aqui com o diff, mas antes aqui embaixo, ó, eu tinha feito assim. Peguei, mesma coisa, né, mesma ideia. Peguei o log do vetor número de pontos, peguei o log do erro, mas aí eu fiz a diferença na mão. Tá, deixa eu rodar aqui, ó. A saída está aqui embaixo, mas está meio pequenininha. Deixa eu aumentar a fonte. Aqui, ó. Estou imprimindo na tela. Isso aqui é a derivada no primeiro ponto, ó.
é o 1 menos o ponto 1 menos o ponto 0 dividido pelo ponto 1 menos o ponto 0 do erro relativo pelo número de pontos. Então, é basicamente pegar o primeiro, como se fosse o primeiro ponto desse gráfico aqui. Então, no retângulo, a ideia é em torno de 1, no trapézio, em torno de 2, e no Simpson, em torno de 4. Que é a mesma coisa que vocês estão vendo graficamente aqui. Então, isso aqui é a ordem do erro. Então, quanto maior a ordem do erro, quer dizer que mais rápido ele vai para 0 quando você aumenta o número de pontos. Então, isso aqui é fundamental na hora de escolher qual método você quer trabalhar. Então, obviamente, trabalhar com Simpson, nesse caso, é muito melhor do que trabalhar com os outros métodos. Ok? Bom, e com relação ao módulo, que eu queria fechar aqui na aula de hoje é discutir como construir módulos. Perdão. Então, para construir esse módulo, eu havia criado... Opa, eu saí da pasta que eu estava aqui. Perdão. Aula 2020, fiz compra, lista, listão. Então, aqui dentro do meu pacote integrais, eu tenho esses 3 arquivos. Vamos ver o que tem dentro deles. Então, vamos olhar só para o integrais básicas. Depois a gente... Otimizadas, a gente vê depois. Então, aqui no integrais básicas, veja, eu tenho os 3 métodos implementados, tá? Aqui em cima eu começo com uma documentação, aspas é basicamente, aspas triplas, é comentário em várias linhas. Aqui eu começo com uma documentação dizendo o que esse módulo faz e o que contém dentro dele. Então, aqui está até faltando, eu coloquei trapézio e esqueci de colocar aqui na documentação. Então, aqui falta trapézio. E aqui eu listo as funções que estão implementadas e já dou uma dica dos parâmetros que elas recebem, né? F, A, B e M. No começo do módulo, eu importo os pacotes que vão ser utilizados no módulo, para ficar de fácil acesso sempre no começo, os pacotes. E aqui as funções. Então, aqui eu defini raw, trapézio, raw é cru em inglês, né? Porque lá no final do módulo eu faço a vetorização. Então, o meu retângulo é o vectorize do raw retângulo, do Simpsons e do trapézio também. Voltando aqui para o começo, então a minha função básica do trapézio, eu começo aqui com a documentação dela. Então, na documentação eu costumo colocar aqui uma descrição do módulo, uma descrição do que está acontecendo, a lista de parâmetros de entrada. Então, F, callable, quer dizer que é uma função chamável. Callable é de chamável, pode ser chamado, pode ser call, né? Call é chamar. Então, callable. Então, é a função f de x que vai ser integrada. A e B, pontos flutuantes, vão ser os limites de integração. N inteiro é o número de pontos. Então, põe uma descrição do que são os parâmetros de entrada. E output é o que vai sair, o que essa função vai retornar. Então, é o resultado da integral. Tá? Os assert, eu discuto na semana que vem, para não faltar tempo hoje. Assert é para você verificar se os parâmetros estão em ordem. Basicamente, aqui está verificando se o n é um número inteiro. Se não for, ele lança uma mensagem de erro. O b tem que ser maior que a e o f tem que ser uma função chamável, né, callable. E aqui eu faço, de fato, a integral do trapézio. Tá? Então, calculo o dx, inicializo a soma, faço o loop e retorno o resultado. Tá? Mesma coisa para o retângulo e para os Simpsons. Depois a gente vê os detalhes. E aqui no meu arquivo init.py, nesse arquivo init, esse é o arquivo que vai ser executado quando você importa a biblioteca. Então, aqui eu fiz a importação. Então, dentro do meu... Aqui eu podia pôr só ponto. Eu coloquei... Era desnecessário isso aqui. Quando eu vou importar módulos que pertencem ao meu pacote, eu tenho que colocar esse ponto no começo, que é para dizer que eu estou importando um módulo interno. Então, aqui do meu arquivo integrais básicas, eu estou importando o retângulo, Simpsons e trapézio. E do integrais otimizadas, estou importando o retângulo e os Simpsons com um ozinho na frente para dizer que é o otimizado, mas deixa para lá esse detalhe. Vamos focar aqui no integrais básicas. Sacaram? Isso aqui é a organização do meu módulo, e com isso eu consigo, então, fazer esse import e consigo fazer as chamadas aqui.
Agora, uma coisa interessante, porque... Bom, por que fazer um módulo? Porque agora eu posso usar esse código em diversos outros códigos meus, né? Posso reaproveitar esse código, uma vez que ele tá finalizado. Eu posso sempre usar agora o meu Simpsons a partir daqui, ou trapézio, ou retângulo. E a documentação que eu queria chamar a atenção, ó, eu vou aqui para o Jupyter, que é mais fácil ver isso no Jupyter. Vou só mover aqui lá para aquela pasta. Isso. Eu vou ter que criar um arquivo aqui dentro. Peraí. Então aqui, ó, eu vou fazer o import integrais SNI. Veja que agora, como eu tenho sobre esse pacote definido, se eu tiver aqui no Jupyter e apertar Tab, ele carrega para mim os objetos que estão lá dentro. Então, tenho 2 módulos internos, né, integrais básicas e otimizadas, e essas funções estão preparadas lá já. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui o trapézio e apertar Shift Tab, né, ou, deixa eu ver, Tab só? Não, Shift Tab mesmo. O Shift Tab, ele mostra para mim a docstring, que é aquela documentação que eu havia preparado lá. Ó. Então, tudo que eu escrevi na documentação, e toda essa string aqui, a estrutura tem que ser essa, tem que ser a primeira coisa dentro da função e tem que estar entre 3 aspas, tá? Então, tudo que está aqui nessa documentação, ele exibe aqui quando eu aperto Shift Tab. Então, se eu quiser saber o que é cada parâmetro que eu estou executando, quais são os parâmetros que a função f recebe, está tudo escrito aqui. Aqui está avisando que essa função ela foi vetorizada pelo NumPy, né? E aonde está essa função. Sacaram? Por que é interessante, né, sempre documentar bem o código? Porque uma vez que eu criei esse módulo, salvo ele numa pasta onde eu armazeno todos os meus módulos, ou pacotes, na hora que eu tenho lá e eu quero recuperar e executar alguma coisa, eu posso usar aqui o Shift Tab para tirar as dúvidas do como que eu organizei esse módulo. Do mesmo jeito lá se eu pegar o NumPy, né? Se eu pegar uma função do NumPy, sei lá, NumPy seno, o Shift Tab me fala quais são os parâmetros de entrada aqui, ó. Certo? O que cada coisa significa no comando do seno, ou no comando diff que a gente usou agora há pouco, tá lá, o que são os parâmetros de entrada e o que eles significam. Então, essa documentação, ela é crucial para você organizar bem o seu código. Cara, eu vou mandar um link para vocês com detalhes disso, para vocês darem uma estudada, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Por enquanto não, senhor. Ok. Bom, agora, com relação às integrais em si, a Dora viu aqui que eu não fiz o if, né? Só restringir o loop já resolve o lance do if. Então, essa daqui é a minha integral do retângulo. Vou mostrar, vamos focar na dos Simpsons. Para a gente poder focar aqui, vou pegar aqui na Wikipedia a expressão que eu usei. Então, eu implementei os Simpsons olhando para essa expressão aqui. Ó, tá? Então, eu vou colocar ela aqui do lado. Na hora que eu joguei para o lado, eu perdi ela de vista. Aqui. E vamos comparar com o meu código, porque eu quero enfatizar uma coisa importante aqui. Ó. Tá aqui. Então, esse aqui é o meu código de Simpson. Perdão. Isso. Na verdade, eu optei por implementar essa linha aqui, ó. Achei mais prático trabalhar com essa linha da integração do que com essa daqui, tá? Não sei se está muito...
Claro, código. Peraí, deixa eu colocar isso aqui. Vou quebrar as linhas aqui, para ver se fica mais fácil de ler. Bom, beleza. A primeira coisa a perceber aqui é que o N aqui é o número de intervalos e o meu N é o número de pontos, tá? Então, o meu N é 1 a mais do que esse N aqui. Então, o intervalo AB, passo, seria B menos A sobre N aqui na documentação. No meu é N menos 1, por causa do número de pontos ser diferente. Aí, eu vou implementar essa somatória aqui, ó. Então, veja que eu fiz o loop. Eu chamei de N, aqui chamou de J. Talvez podia ter trocado aí para ficar mais fácil de seguir. Mas o meu loop vai de 1 até N sobre 2. Então, começa de 1. E para ir até N sobre 2, só lembrando que o meu N é 1 a menos. Então, eu peguei aqui, ó, N menos 1 para dar o N dele, né? Dividido por 2, converti para inteiro. E eu somo 1 no final, porque o range, ele vai do valor inicial e ele vai até o valor final sem incluir o valor final, né? A gente viu na aula passada. Então, esse mais 1 aqui é para que ele vá até o valor que eu digitei aqui. Então, aqui está basicamente N menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que esse N sobre 2. E eu somo mais 1 para ter certeza que ele inclui o ponto final. Aí eu calculei aqui, ó, f de x 2j menos 2. Então, 2j menos 2 está aqui, calculei o x, né? Meu x é a mais j dx, né? Onde o j é 2n menos 2 para esse caso aqui. Aí somei aqui na minha variável de soma o f calculado nesse x. O próximo é 4f de 2j menos 1. Então está aqui, o meu x agora é a mais 2j menos 1, ou 2n menos 1 dx, e a soma é 4f de x. E a última, 2j. Então, x igual a mais 2j dx, soma mais igual a f de x. E, no final, eu multiplico pelo passo sobre 3, multiplico pela soma e retorno o resultado. Tá claro? Então, o que eu queria tentar chamar a atenção aqui, ó, até melhor a gente fazer o seguinte, eu vou trocar esse n por j, para ficar mais parecido com aquilo ali. Eu posso até aproveitar que fiz essa troca, vou definir o meu n como n menos 1 aqui, n como n não menos 1. E aí fica quase idêntico a essa expressão aqui, né? Percebem? O que é importante aqui que eu quero chamar a atenção é que, para o seu código ficar bem organizado e você não cometer erros quando trabalha com física computacional, é você ter a expressão matemática que você está implementando, o problema matemático que você está implementando, tem que estar escrito no papel, ou escrito num relatório, ou na sua dissertação, na sua tese. Ela tá documentada em algum lugar daquele objeto, e o que você escreve no código tem que ser o mais parecido possível com a expressão que você usou. Usar as mesmas letras, né? Aqui eu troquei o N pelo J para ficar igual aqui, né? O Eninho igual ao Eninho. Quanto mais parecido, mais fácil é você procurar por erros e entender o que está errado, caso alguma coisa dê errado. Então aqui eu tentei seguir fazer isso. Optei por essa expressão e tentei fazer o código da forma mais parecida possível com o que está escrito aqui. E eu quero que vocês tentem fazer isso também. Nas listas, quando chegar na parte de física computacional mesmo, eu vou pedir para vocês mandarem sempre uma documentação junta das equações que foram utilizadas, né? Essa documentação pode estar no Jupyter, por exemplo, que dá para usar LaTeX lá dentro, né? Ou pode estar num arquivo doc separado, PDF separado, do jeito que vocês preferirem. Mas é bom ter uma documentação dizendo que equação está sendo utilizada e tentar usar nomes de variáveis e funções que sejam claras, que representem bem o objeto matemático que está sendo trabalhado. Ok? Percebe que fazendo assim, não tem erro daquele lance de a gente talvez pegar um elemento a mais, né? Pegar um quadradinho a mais na integração.
Isso não vai acontecer se essa organização tiver caprichada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, professor, por enquanto não, tranquilo. Ô, Gerson, Oi. ali na parte de módulos, se, por exemplo, o NumPy, ele é feito em C, em C, não é? Ou C++? Eu acho que Você, não sei. Beleza. Aí se por exemplo, se a gente quisesse fazer um pacote em C, quisesse importar para o Python, é fácil fazer essa transição? aqui só olhar aqui, ó, aqui no GitHub, aqui é onde está todo o código no NumPy está aqui dentro, tá? Ele é aberto. Você tem aqui embaixo uma estatística das linguagens que eles usam, ó. Então, 63% é Python, 35% é C, 0,6% C++, um pouquinho de JavaScript, mas não no código em si, no repositório como um todo, né? Tem 0,1% de Fortran. Então, o Python é mais a interface, né? Mas a parte mais grossa mesmo está em C, que é 35%. Sim, dá para trabalhar C ou Fortran, dá tranquilo. Não é algo absurdamente difícil, mas também não é algo fácil. Nesta página aqui, eu não coloquei, mas nas minhas notas de aula lá de outros cursos, está escrito isso. Eu acho que está nesse aqui de computação de alta performance. Deixa eu caçar aqui. Tem um índice aqui. Aqui, ó. Esse é um outro repositório meu que eu fiz, eu deixei um exemplo pronto. Eu fiz um exemplo e deixei na minha lista de repositórios. Então aqui está um exemplo, um código de exemplo, que eu fiz o código em C e estou chamando ele do Python. Então tem toda a estrutura aqui de como fazer, tá? E de como utilizar. Não é super fácil, não. Eu tenho aqui uma pasta que tem o código em C, é uma biblioteca, tem uma maneira correta de compilar esse código, você tem que compilar como sendo uma biblioteca chamável, né? Que é o ponto A, que a gente chama de ponto A. Uma biblioteca é dinâmica, na verdade, para poder ser chamada. Bom, perdão, deixa eu olhar aqui no código em C. Então, o código em C mesmo, que está aqui, é um código bem simples, ó. Ele recebe uma string, recebe um inteiro, recebe um ponto flutuante e recebe um vetor de ponto flutuante. Basicamente todos os possíveis casos que a gente pode querer trabalhar, né? O tipo de parâmetros que a gente pode querer fazer a interface com o Python, strings, inteiros, números reais e vetores. Aí o código aloca um vetor A, escreve hello e a string na tela, faz um loop em n elementos e faz algumas operações nesse vetor A e nesse vetor vec. E retorna o vetor A. Então, um bando de manipulação maluca que eu fiz para tentar capturar todos os possíveis casos de coisas que eu posso querer fazer nessa interface com o Python. E aí, para fazer a interface de fato, é o que está nestes arquivos aqui. Então, o testing.py é o teste, é como que eu vou utilizar. Então, para utilizar, está aqui, ó. Importei o NumPy, o mylib é essa minha biblioteca que a gente criou, né? Então, eu vou importar o mylib como ML, e eu chamo aqui, ó, criei um vetor, né? E eu chamo a minha função em C, hello, com essa string e esses números aqui, e ele imprime na tela, executa. Então, aqui está a execução. Agora, para que isso tudo funcione, então, eu preciso desses outros dois arquivos aqui. O wrapper é uma função auxiliar que vai fazer a interface do Python com o C. Então, é uma loucura, tá? Não é tão fácil, não. Então, você tem que definir aqui o protótipo da linguagem C, tem que estar aqui, e aqui eu tenho uma versão auxiliar da função hello, que recebe os mesmos parâmetros, fazendo uma conversão para o tipo C,
e aí tem um trabalhinho aqui de como fazer a chamada. Então, a chamada da função C mesmo está aqui. O resto é só o wrapper para fazer a conversão do Python. Então, aqui, basicamente, eu pego onde está? Eu crio um vetor, eu preparo um vetor out, que vai receber a saída da minha função em C, e depois que eu faço isso, eu converto esses objetos para um vetor do Python. E aí eu retorno um vetor tipo NumPy. Tem todo um lance de conversões aqui dentro. Não é tão fácil também, né? Fora isso, eu tenho que compilar. E aí a compilação, a configuração da compilação está dentro desse arquivo setup.py. E aí está... Estou usando um pacote dist-utils e o CPython para fazer a compilação. E aqui são parâmetros para configurar a compilação e, de fato, fazer a compilação. Complicado, né? Uma resposta bem rápida aqui, só para você ver que é possível, mas tem que dar uma estudada. Para fazer esse wrapper, tá aqui, ó. Eu segui esses tutoriais. Então, para entender o que eu fiz aqui, tem toda a documentação do que eu fiz aqui e esses tutoriais que foi tudo o que eu estudei para conseguir fazer. Ok? Não, beleza. Depois eu vou dar uma olhada que achei interessante. Bacana. É uma trabalheira, mas é interessante. Ok. Eu estava aqui com o código NumPy aberto para vocês verem, mas acho que não vale a pena ficar olhando muitos detalhes agora, não. Mas ele tem toda a mesma estrutura, né? Tem os inits aqui e tudo mais. A documentação toda bonitinha. A documentação é fundamental. E tem toda uma estrutura de documentação para deixar ela mais otimizada possível. Eu não vou cobrar muito profundamente documentação, não. Só esses textinhos no começo já são bastante úteis, tá? Bom, gente, por hoje é só. E eu vou passar mais uma lista para vocês. Vou passar uma lista para quarta-feira, tá? Curta, com um exercíciozinho só. Cadê o link da minha página? Para fazer alguns exercícios de coisas que estão aqui. Eu acho que eu vou passar uma lista sobre... Não está aqui, na verdade, mas está em outros textos meus, está lá, né? Se olhar as outras páginas, está lá. Eu tenho que passar para cá, para atualizar. Eu vou passar um códigozinho para vocês usarem o método da obsessão e o método de Newton. Uma listinha simples para esses dois objetos. Tá? Já fizeram isso em cálculo numérico, imagina? Já sei. Tá. Então eu vou passar mais uma listinha só para a gente fazer isso em Python e ver se tem mais alguma dúvida de fundamentos. Tá? Então para quarta-feira, que é só para realmente testar fundamentos do Python. E aí em seguida a gente começa com problemas de física computacional em si. Beleza? Professor, método de Newton, eu, pelo menos quando fiz cálculo numérico, a gente viu só a teoria em si, não chegou a implementar em linguagem de programação. Ótimo, vai implementar então, mas é simples. Tá? Beleza. Só abrir a Wikipedia, tá? Para criar Newton, os métodos na Wikipedia, tá, tudo que vocês precisam tá aqui. Ok? Se bobear, tem exemplo de implementação aqui em algum lugar, mas evitem seguir exemplos prontos. Tentem fazer e depois abre algum exemplo para tirar dúvida só. Ok? Beleza. Bom, é isso aí, gente. Então, até quarta-feira. Até, professor. Bom final de semana aí, professor. Tchau, boa noite. Até mais. Tchau, boa noite. Professor, Oi. tem como você dar uma olhadinha nos meus gráficos e só falar se tá certo ou não? Tem? Peraí. Deixa eu compartilhar de volta aqui. Os gráficos eu coloquei num arquivo Word, se eu não me engano. Tá lá no finalzinho. Onde que eu aumento a fonte? Esse negócio tá na frente. Sim, parecem corretos. Esses aqui estão corretos. O problema é no dos erros. Aí. É aquele, esse aqui tudo, esse aqui também vi, isso também.
É tudo consequência do valor de referência, não tá bom. Acho que mais para baixo, o F deu uma curvada no trapézio. Esse aqui, né? De cima, né? O azulzinho. Esse aqui, tá. Então, e tá subindo, inclusive, né? Deveria estar descendo. Aqui também, E eu não tá entendi o subindo. porquê, porque se os outros tá dando certo... É porque o valor de referência não tá bom. Entendeu? Qual é o caso F aqui? Deixa eu lembrar qual é o caso F. Bom, melhor olhar na lista, né? eu acho que eu não coloquei aí. Esse aqui, né? Aqui, ó, tá com poucas casas decimais. Se você colocar mais casas decimais aqui do valor exato, aí fica uma reta. É só o valor de referência que tá errado. Pode ter certeza. Não, então tá. É só que eu fiquei com dúvida se podia acontecer isso mesmo ou não. Que eu Acontece. Eu que código bobeei 3 mesmo. Eu vezes. deveria ter... eu que bobeei. Eu deveria ter passado ou um valor de referência com mais casas decimais, ou deveria ter pedido para vocês calcularem o valor de referência do jeito que eu fiz aqui, ó. Se você coloca no seu código, por isso daqui, ó, define o valor de referência de cada caso como sendo o resultado de Simpson para um número muito grande de pontos. Tá Não vai pesar na hora de plotar? Não, você vai calcular uma vez só. Esse aqui vai ser uma vez só. Entendeu? Não, é porque eu tô plotando tudo de uma vez. Não, mas... Não, então, só aqui, ó, em vez de definir uma variável para o valor de referência, você executa Simpsons uma vez só para calcular o valor de referência. No meu não tem como. Tem sim, tem não, sim. tem. Claro que tem. Eu confundi. Com certeza tem. Eu criei o for fora. Lembrei agora. Isso. É que eu já refatorei meu código 3 vezes, aí tem hora que eu confundo qual versão que eu tô usando. Qual que é o caso F mesmo? Eu esqueci. Eu fechei aqui. Esse caso F é 1 sobre a exponencial de 0 a 9, né? Cadê? Esse aqui, né? É o F, tá F mesmo. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui e usar o valor de referência que eu passei, 0,6924, eu vou tirar essa linha aqui, vou usar o valor de referência que está lá mesmo. Vamos ver o resultado aqui. O retângulo deu uma reta, vai ter uma pequena curvinha aqui. O trapézio teve uma curvadinha aqui. E os Simpsons, não dá para ver, né? Parece uma reta, mas se eu rodar aqui só o erro relativo dos Simpsons, igualzinho o seu. Tá bom. Agora, se eu usar o valor de referência calculado com mais casas decimais, as 3 retas bonitinhas. Se eu colocar só os Simpsons, reta também. Ok? Uhum. É que eu fiquei com medo de ter alguma coisa errada e eu ter que mudar de novo. Não, tranquilo, era só isso. É só eu que bobeei e passei um valor de referência muito ruim. O meu ainda tá com if. Eu troco para o for ou nem eu posso deixar assim? Pode deixar. Essa primeira lista foi só para a gente tirar, para conhecer vocês. Não vou ficar cobrando muito, não. Nas próximas, eu vou comentar, vou deixar comentários aqui sobre o que tem que melhorar em cada caso, mas não vou ficar sendo exigente nessa primeira, não. Só pra... Eu usei programação por objeto, não tem problema não, né? Não, mas não precisava. É que eu acho mais prático, porque aí eu ploto todos os gráficos de uma vez e salvo tudo na mesma pasta. Não, sim, eu sei, mas está errado no sentido de que você está criando uma estrutura que você não está usando. Vou olhar o seu código com calma, mas... Mas chama tudo pequenininho. Como? É porque depois fica tudo pequenininho para chamar, não precisa ficar fazendo muita coisa. Eu peguei essa mania no curso que eu fiz. Sim, mas o meu também não está grande. Aqui. Tem os ifs aqui no começo, mas o código está aqui. O fato é, você pega o seu aqui, ó, digamos que você quer... Quer ver? Onde que você fez aqui? Deixa eu ver.
Você fez o trapézio, o Simpson, o erro. Eu evitei ao máximo ficar repetindo o código. Então, o que estava Sim, repetido em todos, eu fiz com... Mas presta atenção, você repetiu muito mais do que eu, porque nos meus ifs eu repito 3 linhas. O seu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas repetidas. Em cada coisa aqui, ó. Aqui, ó. Cada um desses casos seus é como se fossem os meus ifs. Uhum. Olha o número de linhas que estão sendo repetidas aqui e o número de linhas que estão sendo repetidas aqui. Lembrando que eu não preciso nem dos R's, né? Esses R's aqui são desnecessários. Tecnicamente, o meu tá mais curto. Mas no caso, eu não usei o if. Mas esse if não tem problema, que eu estou só escolhendo um caso, a execução mesmo está aqui. Eu achei que era para tentar cortar o máximo de if que eu conseguisse. É o máximo, mas é que esse aqui não tem importância. Esse realmente não. Porque isso aqui está só escolhendo, definindo as variáveis do começo e a parte lenta do código que está sendo executado é aqui. Onde não pode ter if é na implementação do método mesmo. Aqui dentro do retângulo, do simples e do trapézio, que não pode ter de forma nenhuma. Entendi. Eu fui tentando tirar o máximo possível. Eu só não consegui tirar lá de dentro e deixei. Tá. Não, tudo bem, tá certo. Tem nada de errado, tá? Só tô pegando no pé para a gente tentar criar boas práticas o melhor possível. Não, sim, eu entendi. É porque o curso, eu fiz um curso e é de programação mesmo para programador. Então, ele tem uns hábitos mais da galera que faz código, tipo... Uhum. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não concordo com essa galera. Eu acho que tem muito programador ruim por aí e tem que tomar cuidado com esses cursos. Porque se você criar uma classe que você vai instanciar uma vez só, essa classe com certeza é desnecessária. Entendeu? Uma classe ela é útil quando você vai instanciar ela várias vezes. Você vai criar, de fato, vários objetos baseados naquela classe. Se não, você teria métodos mais fáceis de fazer. Você está dando um overhead, você está carregando coisas na memória, criando instruções que são desnecessárias. Veja, você mesmo falou que você odeia o NP ponto, mas você não tem nada contra o self ponto? Eu não uso. Então você não está usando classe direito. Nesse código eu não usei, no caso, porque eu não defini. Não, mas agora eu quero olhar o seu código de novo, porque não é possível. Eu não usei. Eu não passei nenhum parâmetro lá embaixo. Então tem coisas mais delicadas aí pra gente olhar. Não pode. Se não tem self ponto, você não está usando. Você não definiu nenhum self. Não. No caso, eu só fiz com classe para ficar mais organizado. Bom, claro, trapézio, Simpson são métodos puros, né? Então não precisa de self dentro deles. O erro recebe o resultado, só faz uma subtração, conta. É só para ficar chamando as funções. Uhum. E o que é o conta.n1, conta.n2? São parâmetros que eu defini no começo. Eu podia ter feito o self aí. Aqui deveria ser self, porque aqui você está fazendo você está fazendo o quê? Uma instanciação. Você está fazendo uma instanciação meio que recursiva, né? Você está instanciando a conta dentro dela mesma. Aqui deveria ser self. Acho que isso aqui não é adequado. Ao fazer isso daqui, você está criando um outro objeto. E aí você poderia estar usando memória para valer aqui. Ele tem um problema de memória aqui. Você está instanciando um objeto dentro dele mesmo. Sei lá o que vai acontecer aqui. Aqui também, ó. Aqui é self. No não N. pode fazer. Hã? No N. No N? É que eu não estou vendo o código, eu não sei onde você está falando. Desculpa, eu não estou compartilhando? Não. Desculpa, perdão. Achei que estava. Aqui era para ser self, tá? Tá, eu tinha que ter declarado quando eu estava instanciando o objeto, então. Já está declarado aqui, né? Porque você definiu aqui
Sim, é porque desse jeito é basicamente a mesma coisa. Dá para usar no código inteiro. Sim, dá, mas aqui você está instanciando o objeto. Se você criar aqui, depois eu vou testar isso. Cria um método de inicialização, um init aqui, que imprime na tela, dá um print, fui instanciado. Então, cada vez que você instanciar um objeto, vai aparecer uma mensagem na tela. Eu acho, quase certeza, que aqui você está instanciando o objeto e aqui instanciando o outro. Cada vez que você instancia, você está carregando tudo isso na memória de novo. E aqui também, ó. Então, tudo isso aqui era para ser self. Self. Acho que cada chamada que você faz conta, ponto, alguma coisa, você está instanciando um novo objeto. Ué, eu achei que eu estivesse só chamando. Eu Porque acho que não. o que eu penso Eu vou copiar, vamos ver aqui, ó. naquele N2, na minha opinião, é que eu estava declarando uma variável como se fosse. Qual que é o nome? Global? Isso. Eu ia falar internacional, tô voando aqui. Vamos ver aqui. Você tem aqui a classe. Aqui está executando, né? Eu vou só executar o código. Eu acho que você passar N para 200 fica melhor. Eu acho que eu mandei com 1000. Não, tudo bem, já executou aqui. Tá tranquilo. Posso parar, só quero ver o começo aqui da tela. Agora eu vou definir aqui. Pequena fonte, né? Perdão. Vou definir um init, que a única coisa que ele faz é imprimir hello na tela. Tá? Então, cada vez que isso aqui for executado, ele vai soltar um hello. Agora, vou chamar uma vez só aqui, porque senão vai ficar lento mesmo. Quantas vezes vai aparecer hello aqui na tela? Nenhuma? Não, uma vez tinha que aparecer, né? Se for instanciado, acho que eu tenho que reiniciar o kernel, senão ele não vai recarregar alguma coisa. Fiz alguma coisa errada? Você tinha algum init aqui que eu não percebi? Não declarei nenhum. Por que ele não imprimiu na tela init? Ao fazer isso daqui, ele deveria ter... Deveria? Eu não tenho ideia. Para mim. Faltou o self aqui. Às vezes pode ser isso. Tenta passar algum parâmetro para ver se entra. É porque, de fato, se não passar o parâmetro aqui, é diferente, né? Como você não pôs o parênteses, você não estava instanciando, você estava só fazendo um alias, né? Você estava só chamando as coisas. Está trabalhando com a... agora foi. É como se você estivesse trabalhando com... não sei, tá bem... Não gostei disso daqui. Não sei explicar exatamente por que eu não gostei, mas está meio esquisito aqui. Não parece ser boas práticas de programação aqui, não. Fazer desse jeito, não. Eu vou pensar um pouco, tentar explicar depois o porquê que eu não estou gostando aqui. Vou dar uma pensada na estrutura. Mas, bom, tudo bem que aparentemente esse cara aqui não está instanciando, estaria instanciando se colocasse um parênteses aqui, tá? Aí teria uma instância. Por não ter a instância, por não ter o parênteses, ele não está instanciando, está só tratando a classe como se fosse um módulo, pegando a variável N1 lá de dentro.
Então, por isso que eu pensava que ele era como uma variável global. Sim, nesse sentido sim, mas ainda assim é esquisito. Porque aí eu posso chamar ela em qualquer função. Só preciso Sim, mas colocar o conta na frente. É como se eu estivesse informando da onde que eu estou puxando. uhum, uhum. É, tudo bem, mas se você fizesse um módulo sem a classe, daria na mesma. Você basicamente tira a classe daqui, carrega isso como um módulo, você teria a Ah, mesma sim, estrutura sim. sem precisar colocar o conta ponto na frente. Eu geralmente não uso módulo porque eu fico na dúvida de como é que eu vou enviar o arquivo depois. Uhum. Ok. Bom, beleza. Vamos encerrar que eu preciso ir lá também. Ok, obrigada, professor. Nada. Tchau, Tchau. tchau.